Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre plano de parto. O que é isso? Qual a importância dele? Principalmente num país como o Brasil, com uma cultura de nascimento passando por grandes transformações nos últimos anos. Então vamos entender o que é isso, se o plano de parto é só para parto normal, ele serve para todos os tipos e as vias de nascimento, qual a importância dele para o cuidado em relação à saúde da mulher, do bebê, como ele funciona como uma ferramenta de comunicação. E hoje eu convidei a nossa enfermeira obstetra, Karine Brugger, para conversar com vocês e comigo aqui. Esse tema é muito importante, né, Emerson? Assim, para a gente falar de plano de parto, inclusive para as pessoas que moram em outros lugares do Brasil, que a assistência humanizada, como a gente tem aqui hoje, talvez no Instituto Nascer ainda não seja, não tenha a força que a gente tem. É, eu acho que um bom começo é falar sobre plano de parto e começar a introduzir essa ferramenta nas maternidades, né, na assistência. Perfeito. Isso que eu ia pedir para você, Karine, que nós tenhamos o cuidado, então, a gente está falando aqui para pacientes do Instituto Nascer e pacientes talvez de Belo Horizonte, que têm a oportunidade de ter uma equipe ou um profissional que vai cuidar desse momento ao lado dessa mulher e dessa família, mas também temos Uhum. pessoas que vão ter bebês com plantonistas e teremos pessoas passando por aqui que vão ter bebês no serviço público, né? Então, pelo Sim, Brasil sim. afora. Então, a gente tentar sempre ir dando esse olhar mais amplo assim para todas essas mulheres que vão passar por aqui. Eu acho que você falou Uhum. uma coisa muito importante, que é essa ferramenta como sendo um primeiro passo para viver uma assistência mais respeitosa e mais humana. Eu falo que eu acho que o primeiro passo que precede é a informação, né? Você se informar. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso. Poxa, eu vou ouvir isso aqui, vou tirar as minhas próprias conclusões, vou buscar informações a respeito do que eu vou viver, de como eu posso viver isso de uma forma saudável, esse momento da minha vida. E aí vem, eu acho que o plano de parto como uma ferramenta de comunicação com quem vai cuidar de você. Eu acho que primeiro você se informa, primeiro você abre a sua cabeça, mulher brasileira, e aí vem, no segundo passo, o plano de parto como uma maneira de você se comunicar com o seu Uhum. obstetra, com a sua equipe, com seus cuidadores, às vezes ajudando você a se comunicar com a sua família, né? Assim, mostrando para a sua Sim. família o que você está pensando, e com as instituições, né? Com as instituições que também precisam ter contato assim com o que a mulher moderna tem pensado, né? Então, eu queria falar um pouquinho, Karine, sobre, primeiro, o que é o plano de parto, né? Assim, para as pessoas entenderem um pouquinho. Eu acho que o nome plano de parto no Brasil não é bom. Eu já vou fazer aqui uma minha provocação. Para mim, plano de nascimento, né? Nos Estados Unidos é plano de nascimento, porque o parto no Uhum. Brasil está muito conectado à palavra parto ao parto normal, né? E não É, é, sim. e o plano de parto não é um plano de parto normal. Ele é um plano para esse momento da chegada de um filho, né? E isso é muito importante que fique claro, né? Assim, todas as possibilidades devem ser refletidas ali, né? E devem ser passar pela cabeça da mulher, do seu marido, trazer essas reflexões para os seus cuidadores, né? Então, eu sempre digo que o plano de parto é uma carta de intenções e uma maneira de você se comunicar de forma mais clara sobre alguns aspectos do nascimento, do trabalho de parto e do pós-parto imediato, e com quem vai estar próximo de você, vai estar cuidando de você, né? Então, você vê alguma coisa assim nesse sentido mesmo, né? Assim, ó, acho que é importante, né? Poderia dizer até como, então, preferências do nascimento, né?
Porque o plano de parto também não é uma coisa engessada, né? É um planejamento, mas de acordo com as preferências daquela mulher, daquela família, e, e até mesmo de acordo com a realidade de cada instituição, ou de cada equipe, ou de cada mulher, ou de cada história, né? Assim, é, às vezes algumas mulheres pedem para a gente um modelo de plano de parto, né? Assim, olha, você tem um modelo de plano de parto para eu copiar ou para eu, né? Assim, às vezes o modelo ele guia um pouco, mas o modelo é só um norte, porque cada história vai ter uma individualidade diferente, né? Vai ter uma condição diferente da outra. Às vezes o planejado já é uma dica, né, Karine? Às É vezes isso o aí. planejado não, não obrigatoriamente vai acontecer e precisa ter jogo de cintura, não é isso? De quem É está isso mesmo, uma compartilhando com tentação. você e de você mesma, mulher, não é isso? Para poder, É isso opa, aí. desliga aqui, vamos passar por um outro caminho agora, que talvez seja melhor, não é isso? É isso mesmo. Karine, como eu estava dizendo o seguinte, aqui tem gestantes, mulheres, mas também tem doulas, tem enfermeiras, tem obstetras, tem estudante de medicina, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho o seguinte, primeiro contextualizar de onde vem, de quanto tempo tem que o plano de parto já participa um pouco mais da medicina moderna, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda desde 1986, né? O incentivo à elaboração de planos de nascimento. E, na realidade brasileira, isso é uma coisa muito recente. Né? Assim, eu passei pela minha formação ali até, como obstetra, ali 2000, 2001, nunca nem tinha escutado esse termo. Né? Então, ali depois, 2005, 2010, começou-se a falar um pouco mais aqui no Brasil, principalmente com a discussão sobre uma assistência mais humanizada, né? Mas é muito importante que as pessoas entendam que isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, já tem mais de 3 décadas, né? Não é uma realidade no Brasil, né? Um país que tem um sistema de saúde do ponto de vista obstétrico, assim, com as suas complexidades, né? Um país vice-campeão mundial de cesarianas, então toda live a gente tem que ficar repetindo isso, ou seja, a gente está discutindo isso aqui num país onde a ótica do nascimento é uma ótica cirúrgica e de partos normais com muitas intervenções, né? Então, quando a gente começa a dar autonomia para a mulher tomar decisões de como ela gostaria de viver, ou pelo menos sinalizar como ela gostaria de viver, isso já é um grande paradigma a ser quebrado, né? E é muito legal isso, né? Você também começou a ter contato com o plano de parto, sobre a ótica mais estruturada dele, há muito pouco tempo também, né, Karine? Sim, sim. É, na minha formação como enfermeira obstetra, eu já comecei há 14, 16 anos atrás, na verdade. Eu já comecei a ter algum contato com o plano de parto por causa do Sofia Feldman, que é uma maternidade aqui em Belo Horizonte, que está um pouco, que sempre vem um pouco à frente nas questões da humanização, mas de uma forma também rara, né? Pouquíssimas mulheres chegavam naquela época ao Sofia Feldman com um plano de parto elaborado, né? E eu tenho percebido que nos últimos 7, 8 anos que isso tem ficado talvez um pouco mais frequente, mas também numa realidade ainda muito privilegiada, eu acho que no Brasil, né, de mulheres que têm a oportunidade de passar por uma educação perinatal, talvez um pouco mais adequada ou um pouco mais consciente, que tenha oportunidade de ler e de conhecer um pouco mais sobre a assistência baseada em evidência científica, que ainda é uma realidade, de certa forma, das mulheres privilegiadas, né? A população, no geral, principalmente a população que utiliza do nosso serviço público, ela ainda não sabe o que é o plano de parto, né? Eu ainda trabalho
lá no Sofia, com essas mulheres da periferia ou mulheres que ainda estão numa condição social é, mais frágil mesmo, e elas ainda também não sabem, elas ainda colocam muito na mão dos profissionais ali a história delas de parto. E eu acho que o plano de parto ele tem um pouco essa função, né, de trazer para a própria mulher esse protagonismo do parto, né? De mostrar para a mulher que ela pode ser, sim, protagonista do seu próprio parto, que ela pode fazer as suas escolhas. E começando principalmente pelas informações, né? Eu acho que o primeiro passo para ter informações sobre o que vai acontecer talvez seja o plano de parto. Ele é um guia, né? Para a mulher saber ali das possibilidades. Perfeito, perfeito. Mas é isso, né, Karine? O Brasil é um país muito desigual, né? E essa desigualdade, ela é refletida nesses momentos também, né? Assim, então, infelizmente, a gente vive nessas condições, né? Assim, nós temos um sistema de saúde duplo, o sistema público e o sistema privado, e essas mulheres, como você disse, às vezes do serviço público, que não têm a noção dos direitos, não só na hora do nascimento, né? São mulheres que são retiradas delas direitos, né, como a sociedade mesmo, né? Assim, então, o parto é só um reflexo de mais uma carência, de mais uma falta de autonomia, né? Então, são coisas desse Brasil imenso, desse país continental, e da desigualdade que é muito grande ainda, né? Então, assim, é muito importante você abordar isso, trazendo essa sua experiência do serviço público, até para contextualizar para as mulheres que talvez estão assistindo a gente e que já têm a oportunidade de ter esse diálogo com seus cuidadores, né? Entender como é valoroso isso, né? Assim, como é valoroso, né? A gente vive num país onde o cuidado ao nascimento, ele é um cuidado muito centrado no médico, né? Assim, na decisão médica, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, né? Um país que há muito pouco tempo o parto era um parto rural, né? Os partos eram vividos de forma sem uma assistência médica estruturada, e tem vivido agora essa transformação das últimas décadas. E eu acho que agora chegou o momento dessa reflexão, né? No Brasil, a maioria dos partos são hospitalares, né? Então a gente pegou um evento natural milenar, muito potente da vida humana, né? Ou seja, sem o qual nós não chegaríamos até aqui, né? E nós chegamos até aqui como civilização e como espécie. Então, é importantíssimo a gente entender isso, né? Assim, essa capacidade das mulheres, ela é incrível. E associamos, eu acho que a tecnologia, as ações médicas de cuidado, que tiveram enormes benefícios, né? Comparado com o que acontecia há 2, 3, 4, 5 séculos atrás, né? Imaginar que nos Estados Unidos, no início do século XX, a taxa de mortalidade materna era em torno de 800 mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos. Hoje é em torno de 10 a 20 nos Estados Unidos, né? Assim, olha só, então o que aconteceu nas últimas décadas, nos últimos dois séculos, foi super importante, né? E eu acho que entender essa transformação e o que a gente vive no Brasil desigual, é fundamental, né? E eu queria falar um pouquinho, Karine, principalmente porque tem colegas assistindo aqui, eu acho que sobre os 4 pilares, para começar a conversar sobre o plano de parto, a gente tem que falar sobre a autonomia da mulher, né? Sobre a autonomia médica, entendeu? Sobre aonde vai o direito da mulher tomar decisão sobre o seu próprio corpo e as suas escolhas, e onde vai a autonomia médica de interferir nisso, né? No evento natural. A gente está falando de uma doença, de um trauma, de um infarto, de um câncer. Nós estamos falando de um evento natural, milenar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esses 4 pilares da bioética, que é a autonomia,
né? Que é o direito que a pessoa tem, que a mulher tem, que o indivíduo tem de fazer as próprias escolhas sobre o seu próprio destino e sua própria saúde. E nós respeitarmos cada indivíduo com as suas particularidades, com as suas crenças, com os seus pensamentos, com a sua cultura, e até com seus ideais, assim, com o ideal do que essa mulher pensa, né? Assim, essa mulher agora pensa dessa forma, né? Então, essa autonomia, né? Não tem como a gente falar sobre plano de parto e não falar sobre isso, né? E tem outros três pilares, que é beneficência, que é fazer o bem, promover o bem, criar condições para que essa vivência seja saudável, né? Não fazer o mal, né? Assim, não usar práticas que cientificamente não são recomendadas, né? Então, esse questionamento sobre o plano de parto e uma certa reação da classe médica, ele vai um pouco nessa linha, né? O que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos e uma cultura médica brasileira, às vezes, repetindo intervenções de forma desnecessária em função de uma cultura de cuidado, né? Assim, só que hoje o mundo é da informação, é da comunicação. Hoje é muito fácil uma mulher minimamente buscar determinados conceitos e informações através da internet, através de leituras muito simples, né? E, e o quarto pilar, que é a justiça. A pessoa ter direito de ser cuidada de forma adequada, sem preconceitos, sem questionamentos em relação às suas escolhas, né? Então, esses pilares da bioética, ele passa por toda essa discussão do plano de parto, né? Que é muito simples a gente falar aqui olhando o lado da mulher ou só o lado do médico, né? É um equilíbrio aí entre o que pensa a mulher e o que a gente vive como cuidador de saúde, seja médico, enfermeira, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa hoje é de atualizar, né? Os profissionais precisam se atualizar com relação às evidências científicas, né? Porque senão a mulher que chega com plano de parto, ela vai ser sempre vista de uma forma preconceituosa, né? E tem uma questão, eu acho, também muito importante dessa supremacia médica mesmo, né? Desse poder que o médico não quer perder sobre aquela mulher, sobre aquela prática que ele já tem, né? Então, à medida que as mulheres começam a se informar, elas começam a se empoderar, mas elas se empoderando, elas tiram o poder das mãos desses profissionais que estão ali, né? Fazendo aquilo há muito tempo e há muitos anos, de uma maneira também já ultrapassada, né? Então, assim, a gente precisa também, os profissionais também precisam se conscientizar de que é importante e fundamental que eles se atualizem com relação às evidências científicas, né? E que eles possam permitir que essas mulheres vivam, né, vivenciem esse parto e esses nascimentos de uma maneira também mais feliz, né, mais positiva, porque o parto como era, talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e às vezes até como é hoje ainda em muitos lugares do país, ele não está legal para a mulher. Isso é bom para o profissional, que tem ali todo o domínio da situação. Mas para a mulher não é bom, né? Uma mulher que muitas vezes fica restrita ao leito, que não pode se levantar, não pode achar uma posição, que não pode beber uma água ou se alimentar, que não tem direito, às vezes, a um acompanhante do lado dela, uma pessoa que está ali para dar a mão para ela, né? Que se sente abandonada, ela não vai viver uma experiência positiva do parto, né? Então, eu Exato. acho que é uma coisa... E o plano de parto, ele nasce, ele vem crescendo nos últimos anos, né? Principalmente no mundo. No Brasil ainda é muito, muito inicial essa discussão sobre o plano de parto, mas ele vem crescendo de acordo com o crescimento, na minha opinião, da autonomia da mulher.
né, do novo papel da mulher na sociedade, né, do olhar sobre o nascimento. Durante muitos anos, a medicina só se preocupou com o resultado final. Quer dizer, não é só se preocupou, nós nos preocupávamos muito com o resultado final. Mãe saudável e bebê saudável ao final desse processo, estava garantido o sucesso da nossa ação, sabe? Mãe e bebê saudáveis. Só que nos últimos anos, o olhar da mulher sobre esse evento tem sido reescrito, na minha opinião, né? Assim, além de um cuidado que seja seguro, um cuidado que garanta, dentro das possibilidades, um desfecho saudável e seguro para a mãe e para o bebê, as mulheres modernas estão preocupadas com a experiência que vão viver, né? Então, a retomada da experiência. Eu acho que Sim. talvez, eu nem sei em que momento do nosso desenvolvimento humano nós refletimos dessa forma, assim. Eu conheço pessoas, né, tem pessoas da minha família, pessoas idosas, eu sou uma pessoa que veio do interior e tal. O nascimento nunca foi, mesmo há 100 anos atrás, no Brasil, onde nossos avós tinham partos naturais, não existia médico para cuidar, o parto era cercado de mistério, assim, se vai dar certo, tinha um medo, tinha sempre né? Nunca foi uma coisa assim, principalmente nesse desenvolvimento mais próximo da gente, né? Eu acho que agora chegou o momento da mulher e agora chegou a hora da sociedade médica se preocupar com a experiência do nascimento, entendeu? O plano de parto, quando você abre o diálogo para a pessoa expor o seu pensamento, a sua cultura, os seus medos, as suas dúvidas, né? Como deve ser muito diferente se eu sair daqui hoje e talvez abrir um Instituto Nascer em Londres, onde aquela mulher tem uma cultura familiar que todas as pessoas tiveram partos normais, onde a princesa do país dela tem partos normais, e cuidar da mulher brasileira, mineira, que tem plano de saúde, que 80% das pessoas ao redor dela tiveram cesarianas, né? Então, eu acho que esse olhar sobre a experiência, né? Você não entende assim, eu acho que o plano de parto, ele é uma ferramenta que facilita esse entendimento por parte de quem vai cuidar, você não acha? Claro, claro, sem dúvida nenhuma, né? Assim, eu acho que a gente, como profissionais, a gente tem que estar aberto a, a essa gama de possibilidades que cada mulher vai trazer de uma forma diferente, assim. E a gente, eu acho que está também numa fase em que a gente ainda precisa mostrar para a mulher o que a gente tem em termos de evidência científica mesmo, o que pode ser mais apropriado, ou o que pode ser mais adequado para o momento do parto, assim, passar a mostrar para a mulher que o parto, ele é um evento fisiológico, ele não é um evento do hospital, do profissional médico, nem da enfermeira obstetra, né? Ele é uma coisa fisiológica. Há milhares e milhares de anos, as mulheres estão parindo, né? E hoje a gente, infelizmente, as mulheres ainda enxergam o parto como um processo arriscado, né? Perigoso. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa do parto ser perigoso, né? Porque na maioria das vezes o parto não vai ser perigoso, né? O parto vai ser fisiológico, e se a gente não interferir, se a gente deixar que a fisiologia aconteça no seu tempo, tudo vai dar certo e vai ser uma experiência também positiva se essa mulher for bem cuidada, né? Também não é deixar a mulher ali viver um parto talvez de algumas horas ou um parto mais prolongado de forma abandonada, de forma mal cuidada, né? Se a gente der um mínimo de suporte, de apoio para essas mulheres, mesmo se o parto for um pouco mais demorado ou mais longo, ela pode ter uma experiência boa desse parto. Exato, exatamente. Porque isso faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente volta a essa coisa da informação,
da gente tirar os conceitos, os preconceitos da nossa cultura e a partir do momento que a mulher pode se comunicar com seus cuidadores, né, isso traz uma tranquilidade muito, muito grande mesmo. Mas, Karine, vamos falar um pouquinho assim, na prática mesmo, né? Eu acho que na prática, o que deve conter um plano de parto, né? As pessoas perguntam muito, eu quero um modelo de plano de parto e tal. Eu sempre digo que o plano de parto deve conter alguns pontos que a mulher pensou, que a mulher refletiu, que ela estudou, e o que ela gostaria de ter, e o que ela gostaria de evitar. Eu acho essas duas frases assim muito importantes, né? Então, de coisas que você gostaria, que são importantes para você, e às vezes são pequenas atitudes, são coisas muito simples, né? E coisas que você gostaria de evitar dentro do possível. Porque a gente precisa de lembrar para as mulheres, e isso é muito importante ficar muito claro, que o parto e o nascimento é um evento dinâmico, né? Ele não é uma matemática exata, né? Então, existe uma certa dinâmica no nascimento que, às vezes, o torna imprevisível, né? Então, entender, refletir, fazer escolhas, né? Evitar determinados cuidados que são inadequados ou que para aquela mulher não faz sentido, mas também ter um pouco de jogo de cintura para entender quando as coisas precisam trilhar um caminho diferente, né? Então, o plano de parto não é um contrato, não é uma coisa rígida, não é uma coisa, uma ferramenta para gerar conflito. Na verdade, num país respeitoso, onde a mulher tem direitos, onde a mulher tem autonomia, ele é uma ferramenta de aproximação e de comunicação e de aproximação. Num país onde a mulher talvez não tenha autonomia, no país onde a mulher não tem voz para poder escolher, num país onde a mulher não tem direitos sobre escolhas de como quer viver o seu próprio parto, ele pode sim gerar determinados conflitos, certamente sim, Sim, né? com certeza. Eu acho que um caminho, talvez, aí, para o início da construção do plano de parto, seja a mulher conhecer sobre evidência científica, né? O que a ciência, o que a medicina baseada em evidência científica está falando sobre o que é melhor para esse momento do parto, né? Então, à medida que a mulher... Porque, por exemplo, se a gente for pensar numa intervenção muito comum, que é a episiotomia, por exemplo, né? Muitas mulheres, talvez a maioria das mulheres, ela vai pensar que é normal fazer episiotomia, porque a mãe dela teve episiotomia, talvez, no parto, né? A mãe dela, a tia dela, ou a avó dela, algumas pessoas da própria família ou da convivência dela que passaram pelo parto, falaram para a mulher que, não, é normal, o médico vai fazer um corte na sua vagina, é normal. Então, culturalmente, a mulher já traz, às vezes, mesmo a mulher que quer viver um parto, ela traz algumas coisas que foram passadas para ela, pela própria sociedade, em que ela vai achar que isso é normal. E quando a gente vai conhecendo um pouco sobre evidências científicas, a gente vê que a episiotomia, por exemplo, não é mais utilizada de uma forma rotineira, ou nem deveria ser utilizada de forma nenhuma, na verdade, né? O questionamento já está muito, muito além disso. Então, a partir do momento em que ela sabe que não precisa ser feito, né, que a própria Organização Mundial da Saúde está falando ali que não precisa ser feita episiotomia de maneira rotineira para todas as mulheres que vão ter um parto vaginal, ela já pode abrir um pouco o olhar dela a respeito, porque às vezes é um medo dela. Ela quer ter um parto, mas ela não quer que a vagina dela seja cortada, por exemplo. Né? Então, quando ela vê ali que
a evidência científica mostra que não é melhor cortar, talvez isso já vai dar uma segurança para ela nesse sentido. Né? O medo também está relacionado à falta de conhecimento, né? Ou à falta de informações consistentes e adequadas de como pode ser essa vivência, né? A falta de apoio. À medida que a mulher vai se informando, ela vai perdendo também o medo, porque ela vai percebendo que ela pode viver o parto de uma maneira positiva e uma maneira legal, e que se ela começar, e se ela tiver uma boa relação com os seus cuidadores, e se ela construir o seu plano de parto, e se ela tem uma conversa com quem vai cuidar dela a respeito dos desejos dela, e até do acompanhante, né? Isso também é uma coisa legal da gente falar, porque o plano de parto, apesar de ser o plano de parto da mulher, o acompanhante, o marido ou a mãe, né, quem vai estar ali com a mulher naquele momento, também deve saber das preferências da mulher com relação àquele parto. Porque às vezes a mulher vai estar numa condição em que ela não vai poder dizer, olha, no meu plano de parto eu falei que eu não queria episiotomia. Mas às vezes o seu acompanhante vai falar, olha, ela colocou lá no plano de parto que ela não deseja episiotomia. E isso, de certa forma, pode até inibir um procedimento ou uma intervenção desnecessária naquele momento. Karine, como a gente vive no Brasil, onde ainda muitos procedimentos rotineiros são realizados durante o parto, nas últimas 2, 3 décadas, mesmo com a ciência apontando numa direção contrária, como você deu um exemplo da episiotomia, em relação ao nascimento, temos vários procedimentos que nas últimas décadas veio sendo contraposto pela ciência. Então, essa dica da Karine é fundamental. Assim, né? Hoje em dia, a informação é muito democrática. Claro que é difícil, às vezes, você contrapor a um médico, a um profissional médico, com leituras que são, talvez, leituras simples, né? O que você leu, às vezes, no Instagram ou viu no YouTube é diferente do que é realmente uma evidência científica forte. Existem estudos que comprovam o que a gente quiser. Né? Existem estudos que comprovam o que a gente quiser, mas as decisões elas devem ser mais sólidas, baseadas em evidências mais fortes, baseadas em orientações de grandes instituições, como a Organização Mundial de Saúde, as associações médicas dos países, né? E não só, às vezes, um artigo que eu li ali, ou uma informação que eu peguei aqui. Né? Então, é claro que fica, às vezes, numa situação difícil para um casal ou para uma mulher contrapor uma orientação médica, mas a informação, ela liberta, né? Ela liberta. Sim, e pode fazer você pegar uma segunda opinião, a gente falando não durante o trabalho de parto, né? Mas durante o pré-natal, né? Você já começou a sondar, começou a conversar com o seu médico, com o seu cuidador, e você está vendo que o que ele propõe de cuidado é diferente do que você está lendo, né? Procure uma segunda opinião, né? de outro colega, né? Então isso uma dica também, eu acho, para quem ainda está em lugares em que a realidade ainda é mais difícil ainda, né? Assim, às vezes no interior, né? A gente sabe que a assistência, às vezes, no interior, ela é mais difícil. Então, talvez uma dica seja protocolar o seu plano de parto, maternidade, onde você vai ganhar seu filho um pouco antes. Então, você constrói o seu plano de parto lá, quando você tiver com suas 37 semanas, você leva e apresenta esse documento na maternidade, dizendo, olha, eu vou ganhar o meu bebê aqui, eu fiz um plano de parto, eu gostaria que vocês tomassem conhecimento do que eu desejo para o meu parto. Porque se alguém ali nunca ouviu falar de plano de parto, nunca viu um plano de parto, talvez vai ser uma oportunidade que aquela equipe, aquela instituição vai ter de ter contato com as suas preferências antes mesmo que o parto aconteça. Porque quando você chegar lá em trabalho de parto, de certa forma, eles já vão ter um olhar diferenciado. Olha, essa é aquela mulher que trouxe o plano de parto.
né? Olha, a mulher do plano de parto, ela chegou aqui hoje. Então, talvez aquela instituição, aqueles profissionais já tiveram contato com aquele plano de parto antes e viram ali, olha, essa mulher se informou, essa mulher tem preferências ou desejos aqui que talvez estejam diferentes da nossa realidade. Então, o que a gente pode fazer, talvez, para se adequar de acordo, né, dentro do que a mulher quer? Porque eu acredito mesmo que nenhuma instituição, nenhum médico, né, tá ali querendo fazer um mal para aquela mulher ou querendo prestar uma assistência inapropriada para aquela mulher, né, para nenhuma mulher. Só que as pessoas estão ali achando que estão fazendo o melhor. E, às vezes o melhor não é o melhor para aquela pessoa. Então, se aquela equipe ou aquela instituição tem contato antes com essas preferências, talvez seja uma oportunidade que essa mulher tenha de ter uma assistência um pouco mais voltada para aquilo que ela deseja, né? E aquele princípio da bioética que fala da autonomia, aquilo é muito forte, né, Karine? Porque fala do respeito ao indivíduo, respeitando as suas crenças, a sua cultura e os seus ideais. Olha só, isso é muito forte, né? Assim, Sim. um amigo, um colega que trabalha numa maternidade nos Estados Unidos, ele há uns anos atrás, a gente discutindo sobre plano de parto, ele falou: Emerson, sem plano de parto fica muito difícil para a gente cuidar. Imagina, eu estou aqui numa cidade, né? Eu estou em Nova York, onde eu cuido de uma japonesa, aí o próximo parto é de uma americana, depois é de uma árabe, depois é de uma... Entendeu? Ele estava falando dessas dificuldades, porque a relação que talvez o oriental tenha com o próprio corpo e a mulher brasileira, a quantidade de pessoas observando, as preferências que às vezes pode ter em relação até a determinados momentos ali do nascimento, o contato com o bebê, entendeu? Eu acho isso fantástico, assim, essa coisa da gente olhar a autonomia realmente de uma maneira a respeitar o indivíduo de uma forma mais ampla mesmo, né? Assim, com a sua cultura, com seus pensamentos, né? Eu acho que isso... Mas o que você falou, Karine, em relação a essa coisa de chegar com o plano de parto, né? Obviamente que isso tem gerado conflito. A gente não tem como a gente não falar sobre isso. Tem gerado conflito, né? Eu, particularmente, sou a favor do diálogo e de tentar resolver as coisas pelo diálogo e pela comunicação, né? Assim, mas não tem como, né? Tem colegas médicos aqui assistindo, tem pacientes que talvez já viveram situações de conflito numa determinada escolha, e principalmente quando vai ganhar bebê ou numa maternidade pública ou como plantonista. Então, hoje, plantonista, plano de parto, hoje no Brasil, é uma condição que ainda gera muitos conflitos, né? Muitos conflitos. Então, se eu pudesse dar algumas dicas para os colegas, né? Eu daria uma dica fundamental, assim, uma boa relação entre você e aquele casal, né? Então, manter uma relação amigável, uma relação cordial, Diálogo, né? entendendo as necessidades daquele casal, né? Fundamental, assim, explicar as intervenções ou as necessidades de mudança de plano de parto de uma forma clara, entendeu? Assim, explicar sobre as dificuldades em relação a uma determinada ambiência, né? Às vezes a mulher quer um ambiente que não existe no hospital. Sim. Às vezes ela quer determinadas coisas que não é possível naquele hospital, porque aquele hospital tem um plantonista, não tem enfermeira, não tem doula, não tem mestre natural de alívio da dor. Então não é maldade daquele colega, às vezes. É uma carência de também uma organização da própria estrutura, né? E eu acho que a melhor maneira de se relacionar com o plano de parto, falando aqui tanto para as mulheres quanto para os profissionais de saúde, é a medicina baseada em evidência científica. Ponto. Se a mulher tiver dialogando, ancorado em escolhas, né, pessoais,
e o profissional tiver ancorado no que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos, a probabilidade de conflito diminui muito. Muito. Diminui muito. Agora, se um colega atua com procedimentos ou intervenções cientificamente hoje questionadas, a probabilidade de conflito aumenta muito. Né? Assim, e quando houver a necessidade de uma intervenção, que essa intervenção seja, além de documentada adequadamente, mas que seja explicada. É possível, mesmo um fórceps, mesmo uma cesariana, mesmo uma medicação, mesmo alguma ação numa condição de emergência, é possível algumas palavras claras e diretas para o casal em relação àquela necessidade. Eu acho que isso é muito importante. A mulher informada das condutas e da maneira que ela vai ser cuidada. Eu não acredito que em países civilizados uma mulher é submetida a um procedimento, né? Claro, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não virar, tipo, alguns países, né? Lá do parte mais alta do hemisfério, onde tudo que a mulher vai fazer com a mulher, ela tem que assinar antes, na hora do parto. Entendeu? Vai tomar um soro, assina aqui que você concorda. Vai fazer uma anestesia, assina aqui na hora do parto que você concorda. Esse litígio, esse medo, né? Assim, esse conflito, às vezes ele pode não ser legal, entendeu? Assim, então, se a gente pudesse fugir dessa maneira de se relacionar, né? E usar essa maneira mais brasileira de se comunicar de forma clara e de se aproximar, de se preocupar com o outro, né? Eu acho que essas dicas são importantes, e tanto para a mulher quanto para os cuidadores, né? Deveria ser obrigado, né, a equipe assinar o documento, dando ciência que isso poderia evitar as violências obstétricas, né? Não sei, talvez esse seja um caminho para algumas mulheres, né? Assim, no sentido de estar ali expondo o que ela deseja e o profissional está ali assinando que tem ciência do desejo dela. Talvez em alguns lugares possa ser esse o caminho a princípio, até que as coisas comecem a fluir de uma forma mais natural, né? Então, talvez o primeiro plano de parto, o segundo, e naquela instituição que nunca ouviu falar disso, talvez sejam vistos com esses olhos, assim, de medo, né? De preconceito, mas à medida que cada vez mais mulheres chegarem ali dizendo, olha, eu gostaria de uma ambiência adequada, eu gostaria de evitar procedimentos desnecessários, talvez essa instituição possa começar a rever todo o seu protocolo ali de assistência àquelas mulheres, né? Às vezes não vai dar para colocar ali uma doula em cada plantão, não vai dar para aumentar o número de profissionais, mas talvez respeitar aquela mulher e tentar adequar, né? Transformar talvez um quarto, um lugar naquela maternidade que possa servir como um PPP, né, que possa dar privacidade para essa mulher, não é uma coisa tão difícil assim, né? Inclusive, é uma norma, né? É uma norma do próprio Ministério da Saúde, né? A gente tem normatizações aí que vão assegurar que é possível e dizer para a mulher, olha, é uma obrigação da instituição te oferecer um mínimo, né? E eu acho que a gente está passando por esse momento de transformação, Karine, onde o plano de parto, talvez um dia, onde o sistema de saúde estiver preparado e harmonioso em relação ao que a ciência mostra, com a ambiência adequada, com um pensamento científico adequado em relação à vivência da mulher, talvez o plano de parto ele teria informações muito leves. Eu quero que a minha mãe, meu marido, eu quero ouvir uma música, eu quero ficar em determinada posição, eu quero, né? Agora, só que no Brasil existe um momento de transformação onde a mulher acaba tendo necessidade de colocar no plano de parto intervenções que são, ao olhar dela e da ciência, quando a mulher fala assim no plano de parto, eu não quero episiotomia de rotina,
ela está falando, assim, e precisa Nem de precisava escrever de isso. falar. Não É, precisava de falar. Eu não quero ocitocina de rotina, eu não quero chegar no hospital e já receber ocitocina. Eu não é. quero tomar anestesia de rotina. Eu não quero ter um parto natural obrigatório. Eu não quero ter, eu quero ter o direito de fazer a minha escolha. Precisa de escrever isso? É, A não mulher precisaria. precisa. Entendeu? Assim, precisa. No Brasil Aqui no precisa. Brasil precisa. No Brasil precisa. Então ela tem colocado hoje coisas no plano de parto que talvez no outro momento da evolução dessa relação e desse cuidado serão desnecessários, né, de estarem ali, né? Mas hoje o plano de parto contempla, além de gostos pessoais em relação a como viver aquilo, a mulher escrever que quer ter um quarto com privacidade. Pô, tem que pedir isso? Tem, porque a mulher brasileira não tem direito a essa privacidade. Ela tem que pedir que ela pode ter um acompanhante, tem que pedir, porque no Brasil a lei do acompanhante, sabe de quando é, gente? 2005. Em 2005 para trás não tinha, quer dizer, precisou de uma lei no Brasil. Precisou de uma lei no Brasil. Então, é só para vocês entenderem por que a gente está discutindo sobre isso e por que a importância da gente discutir sobre isso. Vou dar um exemplo. Precisa de falar que o marido tem direito de estar ao lado da mulher na hora de um filho nascer? Precisou de uma lei no Brasil, gente. Então, em 2005, tem uma lei do acompanhante e que não é respeitada pelo Brasil ainda. O Brasil tem ótimas leis, às vezes, mas que não são cumpridas. Entendeu? Eu fui num dia desse, numa maternidade particular de Belo Horizonte, que o plantonista não deixou o marido entrar. E era uma pessoa simples, não, eu estou aqui do lado de fora. Ele só deixou entrar quando a mulher estava no expulsivo. E ele achando normal, o hospital achando normal, o marido achando normal e a mulher achando normal. O único que não estava achando normal ali era eu, vendo aquilo. Todo mundo estava achando normal. Ele sentado lá de fora, esperando chegar aos 10 centímetros para ser convidado a entrar. Entendeu? Então, assim, esse é o Brasil. Entendeu? Um país que precisou de uma lei para garantir que o marido participe do nascimento, o homem participe do nascimento do seu filho, e ainda não é respeitada. Olha só, que coisa, né? Então, muito triste isso, né? Assim, Muito ruim, muito ruim. Assim, eu acho que ainda vai demorar talvez um tempo. Hoje, assim, por exemplo, no Instituto Nascer, a nossa realidade, por ser uma realidade muito privilegiada, né? Às vezes a gente vai discutir, eu vou discutir um plano de parto lá com a mulher, e aí fala lá sobre episiotomia, e, e aí às vezes a mulher coloca lá, olha, eu não quero que seja feita episiotomia. Eu falo, não, não se preocupe, que não vai ser feita episiotomia em você. A gente não faz episiotomia, a taxa de episiotomia do Instituto Nascer é 5%, então a gente não vai fazer episiotomia. Então, a gente está numa condição muito privilegiada, sim. Quem tem uma equipe, né, uma equipe humanizada, ou a oportunidade de conversar, dialogar com seus cuidadores, ainda está numa condição muito privilegiada, porque a maioria das mulheres vai ter bebê no SUS ou vai ter bebê pelo plano de saúde, no plantão, com o plantonista, que ela não sabe quem é, que ela nunca viu, que ela não sabe se é uma pessoa que está atualizada ou não, quais as práticas que aquela pessoa adota. Então, ela precisa sim ter um plano de parto, entregar um plano de parto para dizer, eu sei das evidências científicas, eu estudei, eu li, e eu desejo as melhores evidências científicas para mim. perfeito. Cabe também a mulher saber que aquilo que ela deseja, que ela planejou, que ela estudou, nem sempre vai ser uma condição, nem sempre vai ter que ser, vai conseguir, ela vai conseguir que seja exatamente daquele jeito. Mas talvez ela, com um plano de parto nas mãos, ela talvez vai conseguir uma negociação com relação a muita coisa ali, né? Então, Sem dúvida. assim, teve uma pessoa aqui que colocou assim, o plano de parto ainda é mal visto, né? É mal visto porque as pessoas não querem
perder o poder sobre o corpo e o parto daquela mulher, né? Os profissionais ainda querem dominar aquela situação, né? Uma mulher que chega lá na maternidade e fala que ela não quer parir em posição de litotomia, ela está tirando dos profissionais que vão atendê-la o poder de decidir até a posição em que ela vai parir. Pode adequar de acordo com as preferências dessa mulher. Ah, eu não tenho uma banqueta, mas eu tenho uma cama, então deixa ela ficar aqui de quatro na cama, de lado na cama, sentada, ou até parir em pé, né? Por que não deixar essa mulher parir em pé? Então, à medida em que essa mulher chegou ali dizendo, eu não quero parir deitada, não é tão difícil assim se adequar para que essa mulher escolha a posição que ela quer parir. Karine, e o plano de parto? O plano de parto como a Aline disse, né? Então o plano de parto é muito mal visto e tal, né? Ainda no Brasil. Enquanto a classe médica, enquanto as instituições olharem para o plano de parto como uma mulher exigente ou chata ou está querendo intervir, enquanto eles estiverem olhando com esse olhar apequenado, as coisas vão evoluir muito pouco, entendeu? A partir do momento que o hospital entender isso é autonomia da mulher, isso é o mundo moderno, isso é a informação, isso é democratização da informação, isso são respeito às escolhas das pessoas. Nós, cuidadores de saúde, donos de hospitais e diretores e profissionais, poxa, entender que o parto é um evento muito especial e que o olhar sobre ele deve ser de muito respeito e de muita autonomia da mulher, né? Que nós sejamos cuidadores e observadores desse evento, porque, como você já disse no início, a maioria das gestações vão transcorrer de forma saudável e com a necessidade muito pequena de intervenção médica e de tecnologia, né? Mas quando essa tecnologia é necessária, ela pode ser determinante para a saúde da mãe e do bebê. Então, uma relação conflituosa, uma relação negativa ou amedrontada de ambas as partes pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial para a vivência da mulher, pode ser prejudicial para o cuidado dos profissionais de saúde, né, que estão vivendo uma transformação, né? Você está falando assim, por que o obstetra não deixa a mulher ganhar bebê em pé? Ele não aprendeu, ele não estudou assim, não foi isso que ele leu no livro, entendeu? Então o Brasil está passando por uma transformação. Então, por que a mulher não pode ficar no banquinho? Não tem banquinho. Até 5 anos atrás, o banquinho estava no meu carro. Agora, em Belo Horizonte, já tem banquinho. Mas sabe aqui a 50 quilômetros de Belo Horizonte? Não tem. Não é isso? Então, enquanto a gente não olhar para o plano de parto como uma maneira de entender o cliente, sabe? Entender o que ele está querendo, o que essa pessoa está querendo. E aí a gente criar as melhores condições de segurança, de bem-estar, né? Sobre essa questão da mulher ser mais desrespeitada quando ela apresenta um plano de parto, né? Assim, e o receio do plano de parto ser tão mal visto pela instituição e pelos profissionais e a mulher acabar sendo ainda mais desrespeitada do que se não tivesse apresentado. Eu acho que a gente não deve olhar por esse caminho, porque inclusive, a mulher tem um controlador social do lado dela, que é o seu acompanhante, né? O acompanhante da mulher está ali para, de certa forma, proteger a mulher e ajudar para que a mulher não sofra algumas violências ou tentar impedir. Obviamente, nem tudo a gente tem controle, né? O acompanhante e a própria mulher que está ali vulnerável, muitas vezes, não vai conseguir impedir algumas intervenções ou algumas práticas inadequadas daquela equipe. Infelizmente, essa realidade a gente ainda convive com ela, né? Qual que seria o melhor cenário? O melhor cenário ou as pessoas estarem todas atualizadas e respeitarem e trabalhando, né? As pessoas nos hospitais, principalmente, trabalhando de acordo com as evidências científicas para não acontecer esses desrespeitos e essas violências, ou então
para a mulher ter a sua equipe, né? A gente está numa fase da assistência obstétrica no Brasil, que talvez este seja o melhor modelo, né? Ainda é um modelo mais oneroso, né? Um modelo mais caro, porque a mulher tem que desembolsar muitas vezes um dinheiro, tem que fazer uma economia para ter uma equipe que ela sabe que é mais provável que vai respeitá-la, que ela vai conseguir se comunicar com essa equipe, para ela ter esse respeito, né? Infelizmente, ainda é uma, né, como a gente diz por aí, ainda é uma roleta russa estar num plantão. Ainda é uma roleta russa estar sendo cuidada por profissionais que não conhecem das evidências, que não sabem das evidências. Isso é uma triste realidade brasileira. Mas no plano de parto, talvez ele venha mais, ele esteja mais para ajudar a mulher nesse sentido do que para atrapalhar, eu acredito, né? Isso da mulher ser mal vista porque ela levou um plano de parto, eu acho que a possibilidade é menor do que ela ser vista com os olhos de mais cuidado. Assim, ó, essa aqui nós temos que ter mais cuidado com ela, porque ela sabe o que ela quer, ela estudou, ela leu, inclusive em termos de processar aquele hospital, aquela equipe, aquela instituição, por práticas inadequadas. Né? Se a mulher chegou ali com um plano de parto, por mais que ela sofra algum tipo de violência, se ela sabe das evidências científicas, ela também sabe que ela pode processar, às vezes, aquela equipe ou aquele hospital por alguma prática inadequada. E talvez isso seja, num primeiro momento, o que vai inibir essa equipe de cometer alguma violência obstétrica com essa mulher. Então, muito. A gente está passando por uma grande transformação, né? Assim, eu acho que o Brasil vai passar e está passando por situações onde o conflito, onde o embate, onde mexer um pouco nas estruturas será necessário, né? Então, Sim, sim. não é à toa, né? A gente está falando de um país, eu repito isso em todas as lives. Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque o Brasil é um país vice-campeão mundial de cesarianas. No setor privado, 80% dos partos são cesarianas. Mas, por outro lado, no setor público também tem muitos partos normais mal vividos, com experiências negativas, com falta de autonomia, com falta de estrutura, com falta, às vezes, de tecnologia, quando ela é necessária. Então, a gente vive num país que está passando por essa reflexão dos dois extremos, dos dois lados, né? E quando a gente coloca o olhar para a autonomia da mulher, isso causa realmente muitos questionamentos, né? Imaginar o que as mulheres vivem no Brasil no setor público, né? A gente está falando aqui de ter uma equipe ou de ter determinados profissionais, mas a grande maioria das pessoas tem bebês em maternidades públicas no Brasil, né? Onde o direito à escolha, né, às vezes não é respeitado, né? Então, assim, é um momento difícil que a gente está vivendo, né? Assim, falar sobre esse tema é um tema áspero, é um tema difícil, porque a gente está falando de um resgate à autonomia da mulher sobre um cuidado importantíssimo da vida, né? Então, acho que é isso. Eu queria falar um pouquinho, Karine, sobre os benefícios do plano de parto, né? A gente já falou um pouquinho, mas agora vamos resumir um pouco. Eu acho que eu colocaria assim, o plano de parto como uma grande oportunidade de diálogo entre a mulher e a família e os seus cuidadores, sejam os médicos, as enfermeiras, as doulas, seja o anestesista e seja a própria instituição, né? Então, Sim. Primeira parte, é uma oportunidade de diálogo e não de conflito, né? Sim. Entendam aqui os meus colegas obstetras e donos de maternidade e que me entendam as pacientes, as mulheres, né? Primeira coisa, uma oportunidade de diálogo, de conversa, de deixar as coisas claras, de ouvir e falar assim, opa, então eu posso adaptar o meu cuidado aqui de uma forma a acolher as necessidades dessa mulher.
o hospital pensar dessa forma, os cuidadores, e a própria mulher também. Espera um pouquinho, eu vou ganhar bebê aonde? O que É que uma eu tenho lá? oportunidade, né, da O que que mulher eu tenho lá de nessa conhecer. maternidade? Entendeu? Assim, não, eu queria ganhar bebê em outra cidade. Isso não é possível. Então, vai ser naquele hospital que você vai ter bebê? Entenda como funciona aquele hospital, saiba das estruturas que existe para te oferecer e tal. Faça uma Uma, visita, né? uma grande oportunidade de diálogo e não de conflito. Tá? O segundo ponto importante, cientificamente, a construção de plano de parto traz à mulher uma sensação maior de controle da situação. Então, você comunicar, você expressar de que forma você quer ser cuidada. Então, a mulher tem uma sensação maior de controle e de autonomia do que ela vai viver ali. Tá? Cientificamente, aumenta a probabilidade de satisfação dessa experiência. Então, é muito importante que os colegas entendam isso, que os hospitais entendam isso. Então, Sim. um plano de parto respeitado aumenta muito a probabilidade de satisfação daquela mulher com aquela experiência. E a própria mulher, em olhar para trás e entender e ter uma percepção de satisfação, de alegria, de felicidade de ter vivido aquilo ali. Né? Então, quando você pensa antes, nós vivemos no mundo da tecnologia da informação, então, talvez como você se sente bem em viver um parto é diferente do que a sua avó vivia. Uma coisa Sim. muito intuitiva, muito natural, muito potente ali do própria feminilidade, né? A mulher moderna, não. A mulher da informação, ela se sente mais segura estando bem informada, entendendo o que vai viver, né? Um estudo muito bacana que eu li, Karine, falando que a construção de plano de parto talvez diminua até a percepção de dor da mulher durante o trabalho de parto. Olha que legal. O fato de ter um plano de parto diminuir a sua percepção negativa da dor que porventura você veio a sentir. Isso é porque traz segurança, né? A mulher se sente segura porque ela sabe que ela construiu um caminho, de certa forma, através do plano de parto, ela sabe que ela construiu um caminho e que existe a possibilidade dela ser respeitada e que ela sabe das possibilidades que ela vai viver ali naquele ambiente. Então, sempre que a mulher se sentir segura, que ela estiver segura, o parto vai ser muito melhor, né? Ela vai produzir muito, muito melhor os hormônios que ela precisa produzir, inclusive os hormônios que vão ajudá-la a ter esse alívio da dor, ou a ter essa anestesia, né? Essa analgesia fisiológica. Uhum. E, Karine, outra coisa importante, obviamente que esse estudo não é estudo brasileiro, né? Porque talvez no Brasil o resultado seria inverso, mostrando que o incentivo à mulher construir um plano de parto, um plano de nascimento, diminui as taxas de litígio médico, de Sim. processos contra instituições. Então, a mulher ter um plano de parto, esse plano de parto ser valorizado, ser lido, ser entendido, ser respeitado, ser, de Seguido alguma dentro forma, em algumas possibilidade. situações, comunicado a ela e ao acompanhante a necessidade de mudança de direção de rota do plano de parto. Né? Então, o plano de parto bem cuidado, respeitado. Né? Eu não estou dizendo aqui, gente, plano de parto cumprido 100% do que a mulher escreveu ali. Não é nada disso. É ler o plano de parto, é dialogar sobre aquelas escolhas, é explicar de forma cordial a necessidade de mudança de direção. É um instrumento de comunicação, como a Adrianese acabou de dizer, e ele, bem cuidado, estatisticamente diminui a ocorrência de litígios e não o que a gente imagina que talvez aumentaria, né? O que vai aumentar é o embate da equipe ou dos cuidadores ou das instituições com as escolhas das mulheres. Tá na hora de chamar as mulheres para conversar, entendeu? Tá na hora de chamar a mulher brasileira para conversar e perguntar o que ela quer.
entendeu? O olhar das instituições e das associações médicas brasileiras, né? Está na hora da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, está na hora da Sociedade Brasileira de Pediatria, está na hora da Sociedade Brasileira de Obstetrícia, de Enfermagem Obstétrica e dos diretores de hospital chamar as mulheres para conversar, para ouvir as mulheres modernas, o que elas querem. Está na hora também dessas instituições e dos profissionais saírem um pouco da sua zona de conforto, né? Porque enquanto a gente ficar na nossa zona de conforto para a gente atender as mulheres de acordo com a nossa concepção, com a nossa preferência, com o nosso conforto, com o que é melhor para nós, a gente vai estar deixando de olhar para aquela mulher como uma pessoa, como um indivíduo que tem direitos, que pode fazer suas escolhas, que deve ser respeitado, né? Então, está na hora da gente, como profissional da instituição, sair da nossa zona de conforto e dar o lugar para quem realmente merece, quem está vivendo o parto é quem realmente merece ser ouvido, né? Ser valorizado, né? Exatamente, exatamente. E uma preocupação que existe, Karina, em relação a... por isso que eu convidei você, né? Eu estou aqui falando um pouco da parte médica, você como enfermeira obstetra e como mulher, né? Quem sou eu para poder ter voz aqui nesse... Então, você falando sobre isso é muito importante. Eu estou trazendo um pouquinho dessas reflexões. E muitos colegas têm muito medo, Karine, é o seguinte... E quando a mulher quer uma coisa e que eu não me sinto seguro em cuidar daquela forma? Né? Assim, como isso deve ser resolvido? Né? A gente viveu aqui em Belo Horizonte uma maternidade com um pensamento super moderno, voltado para a humanização, e que teve um determinado conflito numa assistência ao parto na água. Sim. E as reflexões que a direção do hospital me trouxe foi, doutor Emerson, a nossa equipe ainda não está preparada. Estou dando um exemplo do parto na água. Assim, com treinamento adequado, com a experiência de vivência de fazer isso de forma adequada e tal. Então, vez ou outra, isso pode acontecer. Eu dei o exemplo do parto na água, mas pode ser no parto no banquinho. Sim. O obstetra nunca assistiu o parto no banquinho, ele vai se sentir inseguro, e um profissional inseguro pode errar mais. Sim. Entendeu? Assim, então, em situações de conflitos, de escolhas, mesmo em situações onde, sabidamente, o obstetra está correto. Vamos imaginar um líquido meconial, desaceleração do batimento, um eletro com estado fetal não tranquilizador, um colo muito no meio do caminho da dilatação. A mulher quer seguir adiante e o obstetra indica um outro caminho. Como lidar com isso, né? Eu acho que existem algumas coisas a serem feitas. Eu acho que a primeira coisa, né, esse diálogo, essa conversa. Né? A documentação desse conflito, assim, escrever no prontuário, deixar muito claro ali determinadas escolhas do paciente e em situações até que você não se sente seguro, né? E a possibilidade, eu acho que dentro da mesma instituição ou dentro do mesmo plantão, né, de às vezes transferir esse cuidado para outra colega, né, entendeu? Assim, acho que isso é muito importante assim para que os colegas não se sintam amedrontados de cuidar de determinadas escolhas que eles não se sentem preparados para isso, né? Que é uma dor que existe em muitos colegas, tá, Karine? Assim, isso é uma coisa, agora falando um pouco da parte eu médica, acho que a maioria das vezes vai ter mais de um caminho, né? Na maioria das vezes vai ter mais de uma opção, né? Dificilmente a opção, a não ser em casos de extrema urgência, em casos que a gente sabe que são condições raras, né? Às vezes a mulher chega, né? Um descolamento de placenta, por exemplo, a mulher que tem um parto normal chegou com descolamento de placenta, né? É uma condição super rara, né? Que ela vai precisar, às vezes, de uma cesariana. Ainda dá tempo ali de você conversar, né? O próprio profissional documentar isso de maneira adequada no prontuário, mas a maioria das vezes, Emerson, vai ter mais de uma opção, né? Vai ter a opção assim, olha,
consigo me adequar dentro da sua realidade, da sua necessidade, ou dentro do seu desejo. Mas eu tenho um colega aqui que pode me ajudar, ou vamos pegar uma segunda opinião, ou vamos ver o que a gente pode fazer para poder, de certa forma, te ajudar a viver essa experiência de uma maneira positiva, né? E não assim, não, eu não sei fazer do seu jeito, então tem que ser do meu jeito. Também não precisa ser desse jeito, né? Para a mulher não precisa ser desse jeito. Exatamente. Então, volta de novo ao diálogo, né? Volta de novo a um diálogo que traga a ciência também na tomada das decisões, né? Eu acho que tudo isso que a gente tem falado aqui, as mulheres falando da insegurança, do medo, isso sinaliza alguma coisa para nós obstetras e nós cuidadores de saúde, entendeu? Significa que quanto mais um plano de parto com preferências da mulher para o nascimento ainda traz resistência ou medo ou endurecimento por parte dos cuidadores, isso só sinaliza que a gente precisa de uma reflexão sobre isso, né? Se a mulher está precisando de impor determinadas escolhas, talvez chegue a hora da gente fazer uma análise inversa, né? Assim, o que nós estamos oferecendo para essas mulheres, né? Chegou a hora do cuidado médico ao nascimento, fazer essa reflexão, né? Assim, Sim. como é que nós podemos fazer para participar desse evento, garantindo segurança, garantindo bem-estar, garantindo a mulher como protagonista e uma relação de confiança, porque essa relação que está existindo no Brasil, né, a partir do momento que a mulher começa a se informar, é uma relação de desconfiança e de medo. Isso não é bom, né? Isso não é bom para a mulher, isso não é bom para os cuidadores, né? Então, a gente cultivar uma relação de confiança, né? Mas como a mulher brasileira confia num país onde no serviço público os partos são mal vividos quase sempre e sem direito à autonomia, às vezes sem direito a um acompanhante, sem direito a fazer escolhas. E, por outro lado, no mesmo país onde as mulheres são submetidas a cesarianas, muitas vezes necessárias e sem uma indicação ética, científica, verdadeira. Como é que fica tranquilo nisso? Não fica tranquilo. Não fica tranquilo. Quem está assistindo a gente que teve bebê numa maternidade pública 5, 6 anos atrás, ou esse ano, espera um pouquinho. Assim, eu não tive nada, eu não tive direito a nada. Entendeu? Eu entrei, deitei lá e pronto. Depois eles me levaram Eu para a acho que o sala. plano de parto, talvez ele seja o melhor caminho para essa comunicação e para essa revisão dessa assistência, né? Porque essa assistência que a gente está prestando hoje, ela deve ser revista, né? E como que a gente vai rever isso? Tem que ter uma demanda, né? Tem que ter uma Karine, tem demanda que das mulheres. ouvir, Karine, trazendo É o plano de parto. conceitos a medicina, né, precisa trazer determinados conceitos, principalmente a medicina brasileira. Ela se preocupa muito pouco, às vezes, com a satisfação do cliente. Falando Sim. agora, né, vamos colocar de uma forma, com termos, né, desse universo, assim, né? Se preocupa muito pouco com isso, entendeu? Assim, então tem que ouvir mais, ouvir as pessoas, né? Principalmente numa relação como essa do nascimento. É diferente o infarto, é diferente o acidente automobilístico e a maneira que a pessoa vai ser cuidada. Onde as decisões, em quase sua totalidade, são puramente médicas. Se você aí, mulher, teve um apendicite e foi socorrida no hospital fora da sua cidade, entendeu? As decisões para ação e para salvar a sua vida ou o infarto do seu marido foi quase que em sua totalidade puramente científica e médica. Praticamente não foi perguntado a você nada, né? Como você quer. Ninguém vai perguntar se você quer que faz um corte no meio da barriga para apendicite ou na lateral, não é isso? Se o ponto é redondo ou é quadrado.
não é isso? Agora, no parto, é o extremo oposto disso. Porque o parto não é um evento puramente médico, entendeu? Assim, ele é um evento feminino, potente, milenar, né? Então, é isso que a gente precisa de entender. Essas diferenças, né? Assim, de quando a gente entrega uma decisão puramente médica num infarto e como a gente entrega uma decisão puramente médica para viver um parto. Opa, peraí, são coisas diametralmente diferentes, né? Não é isso? Então, acho que Com isso certeza. é a reflexão. Assim, a gente precisa de ouvir mais as mulheres, né? Assim, Sim, sim. e lembrando que o Brasil é um país enorme, um Brasil com diferenças culturais enormes, né? Um país com diferenças religiosas, puxa, diferenças de sistema de saúde, né? Um país muito grande, né? E como cuidar dessas mulheres de forma respeitosa, sem engessar todo mundo dentro de uma mesma, É. né, caixinha, né? É importante demais isso, né? Sim, individualizar, né? Fazer o plano de parto, levar seu plano de parto e individualizar. E uma coisa até importante é, é imprimir o plano de parto, né? Assim, ou escrever o plano de parto, porque não existe só um formato de plano de parto. O que deve conter no plano de parto, né? Pode conter o que você quiser. A gente tem um modelo de plano de parto bem interessante no Instituto Nascer. Eu acho que está no site, né, Emerson? Disponível para quem quiser conhecer e que contempla todas as evidências científicas, né? Tem ali todas as oportunidades de conhecer um pouco sobre as evidências científicas, não só falando do parto, né? Mas falando do nascimento, falando também do bebê, de como receber o bebê, do que se vai amamentar, se não vai amamentar. Fala um pouco sobre essa questão de colocar o bebê no contato pele a pele, né? Da importância que é esse momento, esse primeiro vínculo que o bebê vai estabelecer com a mãe através do contato pele a pele. Então, é uma oportunidade, né? Quem não conhece, quem não tem nem ideia de como começar o seu plano de parto, do que colocar no seu plano de parto, uma dica talvez seja essa, né? Pegar um modelo aí e tentar adequar o modelo dentro da sua realidade. Exato. E como a gente tem vivido agora no Brasil, né, esse momento de transformação, eu acho que um plano de parto, quando você não tem uma equipe, quando você não tem um profissional que vai com você, você vai ter bebê numa maternidade pública ou no plantão de uma maternidade privada, assim, esse plano de parto, se ele puder conter menos não, né? Sim, Menos não quero, ou não isso, ou não isso, já facilita muito, na minha opinião, sabe? Assim, eu acho que gostaria de ter, gostaria de evitar, são duas palavras que devem temperar o seu plano de parto, sabe? Assim, prefiro, né? Prefiro, prefiro, talvez. se possível e tal, ou seja, você está se comunicando, você está falando o que você não gostaria de viver, né? Desejo, né? E Karine, eu queria que você falasse um pouquinho quando o plano de parto, o plano de parto não bate muito com o parto que a vida e que a natureza apresentou para você, assim, como as mulheres devem lidar com isso, né, com o final de gravidez ou com o andamento do próprio parto, que sendo bem cuidado e respeitoso, mesmo assim, o plano de parto, o parto é um evento misterioso, é um evento Sim, dinâmico, que pode estar sim. tudo perfeito e pode precisar de mudar os planos. Como entender isso, né? Como Isso tem respeitar e muito a viver ver. isso bem, né? Isso tem muito a ver com as expectativas que cada mulher carrega, né? Que cada mulher traz para a sua vivência de parto, né? Por isso é tão importante ter uma boa comunicação com a sua equipe, né? E por isso é tão importante ser bem cuidado na hora do parto, né? Porque às vezes você está esperando lá um parto natural, você deseja um parto natural, você quer um parto sem nenhuma intervenção, um parto mais natural possível, mas muitas vezes o parto chegou de uma forma que você não imaginaria, né? Que você não imaginava que fosse chegar. E às vezes a forma com que esse parto veio
fez inclusive que você fizesse escolhas que você a princípio não desejava, né? Ou não tinha pensado, né? A própria cesariana, né? Muitas vezes você deseja um parto natural e você acaba indo para o outro extremo, né? De precisar de uma cesariana, né? Eu acho que isso tem muito a ver com as expectativas que cada mulher tem a respeito do seu parto, né? Mas no final, o que a gente percebe é que a maneira com que cada mulher é cuidada é que vai fazer toda a diferença nesse processo, né? Às vezes a gente deseja um parto natural e não consegue um parto natural, mas a gente é bem cuidada durante todo o processo de parto. Mesmo precisando de uma cesariana e entendendo realmente os motivos daquela cesariana, né, a gente vai, de certa forma, a gente vai ficar mais feliz ou mais contente de ter vivido uma experiência bem cuidada, né? Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas expectativas, né? Esperar esse parto natural, totalmente fisiológico, e às vezes esse parto não vir para a gente, entender o porquê que não aconteceu o parto do jeito que a gente esperou, e se realmente teve indicação ou teve motivo para que o parto caminhasse para um outro lugar, né? Para um outro caminho que não foi aquele que a gente desejava a princípio, mas que também pode ser um caminho tão feliz e principalmente quando ele está relacionado a esse cuidado bem realizado, né? Perfeito, Karine. Eu acho que isso é fundamental, esse recado para as mulheres, né? Principalmente agora a gente finalizando essa live, essa coisa de realmente entender quando os planos precisam de mudar. Eu sempre brinco no início, quando eu entrego o plano de parto, eu falo que o plano de parto é como se fosse um plano de viagem para uma cidade que você não conhece, de um país que você nunca ouviu falar, né? Então eu brinco assim, ó, imagina que você agora recebe aqui um envelope e nesse envelope tem uma passagem para você viajar no dia da data provável do parto. E eu peço para você assim, ó, fique tranquila, confie em mim, não abra o envelope não, vá para Confins, vá para o aeroporto nesse dia e lá no aeroporto você abre e vê para onde é a viagem. E aí você vai curtir as suas férias. Pô, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porque obviamente que você vai querer saber para onde é. Você vai querer pesquisar, você vai querer reservar o hotel, você vai querer saber se é dólar, euro, você vai saber se é no Brasil, se é neve ou mar. Né? E por que na hora de viver o parto, você vai entregar tudo para o outro, para a decisão do outro? Né? Então, comece a se informar, que foi o que a gente começou a falar lá atrás. Né? Então, a primeira coisa para uma vivência saudável no mundo que a gente tem vivido hoje no Brasil é buscar informação. Buscar Sim. informação. E o segundo ponto importantíssimo é você se comunicar com quem vai cuidar de você, seja essa comunicação com um profissional que você vai ter ao seu lado, ou uma equipe, seja com a instituição, seja com um determinado hospital ou maternidade. Então, isso é muito importante, essa comunicação, né? Que essa comunicação seja sincera, seja direta, que ela tenha embasamento científico, principalmente quando ela toca ali ações médicas, né? Porque se você vai querer ouvir bossa nova ou sertanejo, isso aí não é decisão. O médico não pode, não precisa de ter evidência científica a esse respeito. Mas a posição de parto, determinadas intervenções que podem acontecer durante esse processo, tanto para você quanto para o seu bebê. Então, essa comunicação é muito importante. Eu falo que se tiver, é o que você disse, Karine, independente se o parto foi normal, com anestesia, se o parto foi natural, começa natural de livre da dor, ou foi uma cesariana. Se a mulher for bem cuidada, se a mulher for respeitada e se ela tiver autonomia, a probabilidade de uma experiência saudável e positiva é muito grande. É muito grande. Agora, ela pode ter o melhor parto que a sua visão ou a minha idealiza.
Mas se ela não foi cuidada, se ela não foi respeitada e se ela não teve autonomia, ela pode ter um parto natural muito lindo, como você sonhou, como seus cuidadores sonharam, e ela tem uma experiência negativa. Então, esse sim, limite é muito tênue, né? Esse limite sim, é muito sim, tênue. Então, cuidado, respeito e autonomia, né? Assim, sim. é o norte para esse diálogo e para a construção de um plano de parto, de uma vivência saudável, não é isso? Sim, sim, com certeza. Eu acho que o que vai fazer diferença é o cuidado, até para essa mulher aceitar mesmo o parto como ele veio, né? E não como Exato. ele foi idealizado. Às vezes a gente idealiza de uma forma e ele vem de outra forma. E o que vai fazer diferença na aceitação e no entendimento de como que as coisas caminharam vai ser o respeito que aqueles profissionais tiveram com você naquele momento. Exato. E nessa metáfora que eu faço com a viagem, Karine, eu sempre brinco falando, porque se você foi para a sua viagem que você planejou e chegando lá, você viu que não era possível ir à praia e você foi para o museu porque estava chovendo, porque você quis, você foi ouvida e você foi respeitada, a experiência pode ser muito legal. Agora, se É isso você mesmo. for obrigada a ir para um local, ou ficar na praia chovendo, ou ir para o museu, pode ser que não seja legal. É Entendeu? isso mesmo. Então, isso não é isso? É, Então, eu acho que a gente fecha essas reflexões sobre o plano de parto, a importância, acho que ficou muito claro assim para as pessoas entenderem a importância do plano de parto, importância tanto para os profissionais de saúde que estão ouvindo a gente, né? Seja você doula, você enfermeira, você anestesista, pediatra. A paciente chegou com plano de parto, primeira coisa, internou na maternidade. Essa paciente tem plano de parto? Tem. Então deixa eu ler. Poxa, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Qual o problema? Você vai cuidar de alguém. Entenda o que essa pessoa pensa, entendeu? O plano de parto é para ser abraçado pelos profissionais e não para ser reprimido pelos profissionais. É o contrário, né? sim, Eu quero saber o que você pensa para cuidar melhor de você. Não é isso? sim, claro. É simples, né? Então, eu acho que foi uma reflexão muito legal, assim, entendendo a importância. Acho que deu para entender as dificuldades que existem no Brasil, no setor privado, público, equipe, plantão, Uhum. serviço público, né? Assim, o Brasil precisa de ouvir mais as mulheres. Eu acho que essa, essa construção de um plano de parto eu acho que é a maneira de se comunicar nesse momento de transformação, né? A Bel está Sim, falando ali, sim. ó, pode atenuar as tensões, não é isso? É, é isso mesmo. Plano de É um parto como uma momento para ser ferramenta de leve, né? isso. Plano de parto como uma ferramenta de comunicação, não de conflito, né? É uma ferramenta de paz, de aproximação, de fazer as pessoas entenderem o que aquela mulher pensa, né? Obviamente, aquela mulher precisa de construir uma confiança quando os planos precisam de sair né? Então, é muito ruim uma mulher não ter confiança em quem ela está cuidando, porque quando precisa de mudar os planos, é que a confiança tem que É, se fazer, né? Porque senão fica aquela sim, dúvida, sim. aquele medo, será que foi, será que precisou, né? Sim, Quantas sim, com mulheres no certeza. Brasil passaram por cuidados ao parto, a cesariana, e hoje reflete, pô, mas será que eu precisei? Será que precisou mesmo? Não me É, perguntaram? Ou eu não fui hum, informado por que precisou de mudar? Entendeu? é. Né? Então, quer falar mais alguma coisa, Karine? Tem alguma observação? Você acha que ficou por trás, para trás? Não, eu acho que foi bem legal. Acho que a gente falou, né, sobre a importância dessa ferramenta, desse documento, e acho que a gente precisa agora só divulgar isso mesmo, né? Assim, principalmente as mulheres. É, Precisamos divulgar isso e mostrar para as mulheres que tem, que existe essa ferramenta, que existe esse documento e que ele talvez seja uma das coisas principais para a gente mudar a realidade da assistência aí no nosso país, né? é. Um dia desse eu estava conversando com uma colega, Karine, que é anestesista, e ela estava contando que ela estava num congresso
alemão ou europeu, assim. E lá tinha um congresso de anestesia, de anestesia. E era um dia onde a discussão era anestesia obstétrica. E aí tinha uma mesa onde tinha lá o anestesista, tinha, né, pediatra, obstetra e tal, e tinha uma representante das mulheres. Eu achei isso tão legal. Ou Legal seja, demais. exatamente o que eu estou falando, entendeu? Assim, quando as nossas sociedades médicas aqui no Brasil, a pediatria, a obstetrícia, a anestesiologia, né, a enfermagem, vai convidar as mulheres para participar dessas discussões, né? Assim, para que a mulher traga para A essas mais discussões o interessada, olhar. né? Quem é o mais interessado de todos esses aí é a mulher, né? Então, por que não ter a mulher ali, né? E isso que eu disse lá no início, né, Karine, sobre a maneira de entender esse evento, muito além de um final onde mãe e bebês passem e saiam saudáveis disso, né? Então, mãe e bebê saudável ao final dessa experiência não é o bastante, eu acho. Não, Já não é o não. bastante mais. Então, isso é uma reflexão para todo mundo que cuida de grávida. Não é isso mais. Não é o bebê ficou bem, a mãe ficou bem, saudável, tá tudo certo, tá perfeito, foi tudo perfeito. Não foi perfeito, não foi perfeito. A percepção da vivência, a experiência da mulher sobre esse momento da vida é muito importante. Isso pode impactar, às vezes, até na vida emocional, na Tudo. relação que essa mulher vai ter com o filho, na construção de uma mulher mais fortalecida ou mais fragilizada, depois de viver essa experiência chegada de um filho, não é isso? O parto é o momento mais transformador da vida da mulher, né? Assim, eu como mulher posso falar que eu fui uma mulher antes da minha primeira filha e eu sou outra mulher hoje depois da minha segunda filha. Então, cada filho, cada vivência de parto, de nascimento, vai transformar e vai mudar a vida da mulher totalmente, né? É um amadurecimento. Nada na vida da gente se compara como o processo do nascimento. Nada, né? Nada como ser mãe, né, para poder realmente transformar e mudar a vida da gente. Que lindo isso, Karine. Ó, Karine, eu nunca pari, não, mas eu sou um obstetra antes e um obstetra depois de cada parto que eu assisto. Que bom, que bom, De que bom. cada parto, não é de cada ano, não, é de cada parto que eu A assisto. gente aprende muito, né, Emerson, com as vivências das pacientes, das mulheres que a gente cuida, né? É quase que viciante, né? Esse trabalho nosso, né? Assim, realmente é maravilhoso. Poder cuidar da mulher nesse momento mágico da vida da mulher é muito bom. É muito bom. E todos nós, é importante, né, que eu e você trabalhamos em serviço público, não é isso? Nós trabalhamos sobre uma ótica de um volume de atendimento muito grande, onde o tempo para poder se relacionar com aquela mulher, com aquele casal, é muito pequeno, né? Então, muitas pessoas vivem isso todos os dias, profissionais de saúde vivem isso todos os dias, e talvez eles não conseguem nem, às vezes, entender por que eles estão falando isso, né? Porque quem já provou a oportunidade de se relacionar com as mulheres nesse momento de uma forma mais conectada, que eu acho que é o que a gente faz, entendeu? Assim, uma conexão maior com as mulheres, com respeito, com autonomia, é muito prazeroso e é muito gratificante, né? Assim, isso não tem preço, isso é maravilhoso, né? Eu acho que é o que a gente vive todos os dias, né? Com certeza, né? É muito. Para a mulher é uma experiência única. Talvez a mulher vá viver isso aí uma, duas, três vezes, né? Talvez no máximo na vida dela. E para o profissional também, né? A gente dá para a mulher a oportunidade de ser a protagonista do seu próprio parto, interagir com a mulher, cuidar dessa mulher de uma maneira respeitosa, não tem nada igual. Realmente
a gente gostaria que os colegas pudessem enxergar essa experiência de cuidar de uma mulher nesse momento da forma como que a gente enxerga, né, Emerson? A gente não entrou em detalhes assim da própria construção do plano de parto, mas eu acho que o papel dessa live foi inspirar um diálogo entre as mulheres e as famílias e os seus cuidadores, e que esse diálogo se estabeleça cada vez mais no Brasil, né, em todos os setores, né, que as mulheres sejam ouvidas, que as mulheres sejam protagonistas, e que o plano de parto é uma ferramenta de aproximação, de entendimento e não de conflito, né?